Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Participe de nosso programa pelo pensamento@magis.com.br, pensamento@magis.com.br. Hoje estamos discutindo os efeitos, a repercussão das novidades das eleições do primeiro turno deste ano, como a biometria, o voto dos presos provisórios e a lei da ficha limpa. O nosso entrevistado é o vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador José Altivo Brandão Teixeira. Doutor Brandão, gostaria que o senhor falasse sobre a legislação. A cada eleição nós temos novas regras, uma legislação diferente da anterior. Isso é bom, é ruim? Deveríamos ter uma legislação permanente? O que o senhor acha? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Creio que normas duradouras, né, marcariam sinais já nítidos de onde se deveria seguir. Mas é necessário também que se façam adaptações, assim, à medida que elas se fizerem necessárias. Com o avanço da tecnologia, principalmente processamento de dados, é necessário que toda eleição tenha uma revisão. E até porque, às vezes, aquilo que não deu certo numa eleição já deve ser corrigido para a eleição seguinte. Então esse aperfeiçoamento é bom. Esse planejamento, na medida certa, eu diria que ele é excelente. Neste ano, especialmente neste ano, no contexto político e moral que nós estamos vivendo, há uma cobrança também quanto à trajetória dos políticos. E a lei da ficha limpa veio, parece que para ficar. O senhor concorda com isso? Acha que ela é correta? Ou temos aí que pensar no direito de defesa, o princípio constitucional do transitado e julgado? Como é que o senhor avalia? Inegavelmente, a lei da ficha limpa é um avanço extraordinário no que tange aos aspectos éticos da nossa vida política. Na nossa história, nem sempre os valores éticos foram muito prezados, né? E essa oportunidade que se dá de excluir da vida pública, pelo menos durante algum período, aqueles que não se manifestaram idôneos para lidar com a coisa pública, é inegavelmente um avanço extraordinariamente benéfico. Agora, existe uma questão que é necessária, que todas as pessoas que vivem no campo do direito percebem. É necessário que se garantam os direitos individuais. Nós não podemos nos transformar numa sociedade de punições imediatas, de movimentos assim, punitivos, né, extraordinários e momentâneos. É necessário, sim, que se garanta ao acusado o direito de defesa, o princípio da anterioridade da lei, né? E não creio que, num ou no outro caso, que essa punição vier a ser sobrestada, até porque a questão está de 5-5 no Supremo, vamos supor que o Supremo decida pela não aplicação imediata das penalidades da ficha limpa, ou pelo menos de algumas delas. Para mim, isso é naturalíssimo. O Supremo terá cumprido a missão constitucional dele, né? Tanto numa hipótese como na outra, né? Se ele entender que a lei da ficha limpa deve ter aplicação imediata para todos os casos, uma opinião que eu me reservo o direito de ser contrário a ela, eu acho que existem situações em que ela não deve ser aplicada, mas se ele fizer isso, está salvaguardando os direitos das pessoas, né? E ele, quando salvaguarda o direito de um ou de outro ficha suja, ele salvaguarda também o direito de todos os brasileiros que têm ficha limpa, que um dia podem ser acusados por alguma coisa e precisarão de um tribunal superior, um Supremo Tribunal que lhes garanta o supremo direito. Muito bem, doutor Brandão, a gente volta a esse assunto que é muito importante, muito polêmico, e a gente vai abrir agora o nosso debate, a nossa entrevista para a participação dos estudantes da Faculdade UNA. Eu pediria então a pergunta da Ana Paula, por favor. A eleição do candidato mais votado do Brasil, o Tiririca, que durante sua campanha confessou a sua ignorância quanto à competência que cabe ao deputado federal, lhe surge um protesto ou falta de seriedade dos brasileiros quanto ao nosso sistema? Diria que é claramente um voto de protesto, inegavelmente um voto de protesto, né? Seria, talvez, assim, interessante saber o porquê que se protestou, né?
num sistema eleitoral de voto obrigatório como o nosso, as eleições também servem, né, de meio da população para mandar um recado que nós devemos entender como válido, de que alguns brasileiros, e muitos, 1.300.000 e tantos, né, disseram assim, olha, não está nos agradando o sistema, vamos usar o nosso voto para dizer que não está nos agradando. Pode ser que alguém aí, por um espírito mais brincalhão, tenha votado nesse candidato, né, apenas com o ânimo de brincar. Acredito que são pouquíssimos, né, devem ser muito poucos, mas a maioria, na verdade, na minha opinião, votou seriamente em protesto. A Lei Ficha Limpa foi uma grande conquista do povo. Quais os meios poderão ser colocados à disposição do povo para que ele participe da efetividade a essa lei? O povo tem a ficha de todos os seus candidatos hoje nas mãos, dos ficha limpa, dos fichas sujas, dos de ficha suja também. Está na mão do povo fazer a aplicação da lei imediata, não escolhendo candidatos de ficha suja. Começa com o povo, né? Então, acredito que essa é a grande participação do eleitor, do povo, para aplicar a lei da ficha limpa. Ele mesmo aplicando, porque a justiça só vai aplicar a lei da ficha limpa quando o povo falhar na sua missão. O nível de abstração somado aos votos nulos e brancos superou o número de 24 milhões de votos. A que atribui esse fato? Eu entendo que é naturalíssimo uma abstenção, votos brancos e um não comparecimento. Se a gente considerar que votaram aproximadamente 140 milhões de pessoas ou mais, 24 milhões, apesar de em termos absolutos ser um valor expressivo, relativamente não é assim tão assustador, né? E creio que nós estamos até muito mais avançados do que a maioria dos países, onde as eleições se fazem, às vezes, com 30%, com 40% de comparecimento, ou às vezes um pouco mais do que isso. Nós temos aqui um sistema político que podemos dizer que ele é corroborado por um comparecimento maciço da população. Qualquer coisa acima de 50% já seria lucro. E nós comparecemos 70%, 80%. Né? Muito bem. Agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade Única com essas boas perguntas que fizeram aí para nos ajudar nesse debate aqui, entrevistando o Dr. Brandão Teixeira. Dr. Brandão, a questão do Tiririca, eu gostaria de insistir um pouco nisso. Além do aspecto do protesto, como o senhor se referiu aí, há uma outra discussão sobre a questão de se ele tem direitos ou não políticos. O analfabeto não deveria também ter o direito de participar como candidato? O que ele pode votar eu acho inegável. Para que ele possa exercer o munus da administração pública, ele vai padecer de uma série de restrições, né? Eu acho prudente que se coloque algumas restrições ao exercício da atividade administrativa e política do analfabeto, pelas dificuldades que ele vai ter num mundo que é quase que assim, digamos, da comunicação escrita propriamente, né? E também para que sirva como um estímulo às pessoas para se alfabetizarem, né? Muito bem. Eu vou fazer um pequeno intervalo, doutor Brandão, a gente volta no bloco seguinte falando um pouco mais sobre o desempenho dos políticos e dos eleitores com essas mudanças na questão das propagandas e também a participação na internet. A gente volta em instantes.